Um texto que está em 1 Reis, capítulo 13, verso de 1 a 30, que nós vamos compreender, entender algumas ordenanças, alguns princípios que se quebrarmos, nós estamos revelando a verdadeira natureza do nosso interior. Mas se seguirmos eles à risca e não quebramos, nós estamos revelando também um lado do nosso interior, que é um lado que está caminhando em crescimento espiritual. Então vamos ler o texto. É um texto longo, eu vou tentar ser breve. Ora, havia um certo profeta já idoso, diga, o profeta idoso, não maduro, não experiente, a Bíblia faz questão de dizer idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou, por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos filhos, selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou, cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo de uma grande árvore. Ele perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, sou. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo, repita, aquele homem idoso estava mentindo. E o homem de Deus, não precisa repetir agora, voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. A segunda ordenança que não podemos quebrar. Quero ler um texto primeiro, Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao fim são caminhos de morte. Queridos, quando você tem convicção de que você teve uma experiência pessoal com Jesus, ninguém te rouba isso, ninguém te macula, ninguém te magoa, não existe retaliação do diabo que faça isso. É retaliação do diabo, eu levantei para guerrear, para orar, o diabo trouxe uma retaliação. Queridos, eu gosto muito de falar sobre isso, que não existe retaliação, existem legalidades, brechas, né? Você esquece que antes de ser um gerente de banco, um pastor, um promotor, um advogado, antes de ser, certo, um gerente, um empregado de uma grande empresa, você é uma alma vivente, né? Gênesis capítulo 2, verso 7 diz, Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então você é alma vivente, e a alma é onde estão ligadas as suas emoções, seus sentimentos, é aí que vai sendo trabalhado, segundo a psicologia, e segundo também Judas, o escritor da epístola, ele fala que o homem que deveria produzir não produz, é como uma árvore que no devido tempo de dar fruto, não dá. Aquele que vive inventando coisa que Deus não mandou, é semelhante a uma nuvem que deveria estar carregada de chuva e não está, ela está sendo inútil. Um homem, uma pessoa que vive criando contenda, confusão, é semelhante à onda bravia do mar, que vive levando sujeiras e trazendo, levando e trazendo. Então Judas diz que essas pessoas são almáticas, guiadas por convicções da alma apenas, e não do espírito, e não de Deus. Segundo o texto, elas são chamadas de psíquicos,
são pessoas almáticas. Então, dentro dessa realidade, a pessoa pensa e fala assim, não, esse caminho aqui eu não estou achando errado, mas no final ele é caminho de morte. Alguém disse uma vez, que uma palavra falada, uma oportunidade perdida, e uma pedra tirada, muito difícil você pegar de volta. Muito difícil. E nós, como cristãos, apaixonados por Jesus, nós nos conhecemos, gente. Nós sabemos, né? O sol, não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu tenho certeza que muita gente aqui já foi dormir irado, e o sol se pôs já há muito tempo e você está irado. Eu tenho certeza aqui que muita gente dá lugar para o diabo, porque Paulo diz na sua carta aos Efésios, não dê lugar ao diabo, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, antes fale a verdade, né, para ajudar o que está te ouvindo, para fortalecer tanto a você como o outro. Não haja entre vós gritaria, não entristeça o Espírito Santo. E nós, gente, não precisamos fazer um seminário para descobrir que a gente sabe que a gente de vez em quando, ou talvez de vez em sempre, a gente entristece o Espírito Santo. A gente peca contra o nosso próximo, em vez de amá-lo como a nós mesmos. Ah, pastor, mas eu não me amo. Eu tenho tantos defeitos, eu não gosto de mim, eu não gosto da minha fisionomia, eu me acho, sei lá, apagado, eu não tenho brilho. Realmente, nós não temos brilho próprio. Quem deve brilhar é Jesus. É Ele que deve brilhar. Você chega no seu trabalho, Jesus tem que chegar na frente. Você chega no seu casamento, vai beijar seu marido, Jesus tem que chegar na frente. Ele beija primeiro, porque seu marido é noiva de Jesus, igual você. Então Jesus vai lá e beija o seu marido. Você chega em casa para beijar a sua esposa, Jesus chega. É assim, queridos. Então, quando você vai libertar alguém, você não chega na sua autoridade, no seu poder, você chega no nome de Jesus, e Jesus chega na frente. Então é um princípio. Então a segunda ordenança, que não podemos quebrar, fazer alianças com ímpios e escarnecedores. Se você ler o texto de Provérbios 4, fala, não ande pelo caminho dos ímpios, porque o caminho dos ímpios, eles nem sabem onde tropeçam, eles não sabem o que eles estão fazendo, e nós, quantas vezes, sendo justos e justificados pela fé em Jesus, tropeçamos, erramos, falhamos, e falamos, o Senhor entende, e Ele fala, não entendo, porque nós não confessamos para o Senhor, eu errei, eu caí, porque eu vacilei, porque eu dei lugar à ansiedade, eu dei lugar à correria, eu não parava nem para desfrutar de um almoço em família, era o tempo todo correndo, trabalhando, aí o diabo retaliou a minha vida. Não, o diabo não te retaliou, você que não descansou, não vigiou, você que não confiou a sua vida em Deus, você que não deixou Deus cuidar da noiva e ficou cuidando, você tinha que ir para o quarto, orar, deixa Deus cuidar. Não podemos fazer aliança com os escarnecedores. Salmo 1, verso 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Queridos, quantas vezes, certo, a gente mistura as coisas. Então não faça aliança com ímpios e escarnecedores. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor que me deu essa ordem, não coma nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Aí o profeta idoso, preste atenção nisso. Há muitos inexperientes, que não têm temor, que não têm compromisso com Deus, e se revoltam contra a autoridade, fazem aliança, certo, com escarnecedores, porque irmãos, escarnecedores conhecem a verdade, conhecem a Bíblia, eles escarnecem do que eles conhecem. Escarnecedor não fica escarnecendo de coisa que eles não conhecem, não, eles conhecem.
Eles fazem piadinha de crente, eles ficam falando coisas, e a gente finge que não é com a gente. Eu já cheguei a falar assim, ó, você está proibido de falar isso enquanto eu estiver aqui. Se você quer falar, então sai do ambiente, por favor. Por favor. Porque você está atacando a minha fé, atacando os meus princípios, e eu não quero que você faça isso. Eu não quero ter inimizade com você. Não faça mais isso. Certo? Não invente essas coisas. Então aquele profeta idoso aqui, irmãos, não fala de experimentado, não fala de maturidade, aqui fala de cansado. Ele morava em Betel, vamos dizer assim, vamos conjecturar aqui, ele morava na igreja, e estava vendo o altar da idolatria acontecer, estava vendo tudo acontecer e não falava nada. Aí a hora que o homem de Deus vem de Judá com autoridade, o altar racha, a cinza cai, ele levanta, opa, para onde que foi o homem de Deus? Eu tenho que ir lá tirar uma casquinha, tem que ir lá falar uma coisa. E o que ele faz? Ele vai lá e mente para ele, fala, um anjo falou para você ir lá para casa. E o homem de Deus, a mulher de Deus, quando abre mão das suas convicções e passa a dar ouvido às convicções dos outros, que não tem nada a ver com você, que não cuidam de você, que não oram por você, que não pagam um preço por você, e você abre mão daqueles que pagam um preço e vai dar ouvido para os outros, você está desafiando a palavra de Deus, você está indo contra a palavra de Deus, você está se ajuntando aos escarnecedores, que estão escarnecendo da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Esse texto nós aprendemos que quando nós falamos do nosso eu interior, esse texto fala daqueles que não conseguem discernir o mal e nem conseguem ver a maldade nos círculos que estão frequentando. Eles não conseguem ver a maldade. Não vejo maldade nisso, o que tem? Não tem problema, certo? É só hoje eu vou, mas amanhã eu volto. Hoje eu não vou no culto não, semana que vem eu vou, hoje eu vou em tal lugar. Então eles não conseguem ver maldade, e colocam em seus corações, que estão indo lá para evangelizar, que estão indo lá para fazer diferença, mas se a vereda dos justos é como a luz da aurora, o redor, a nossa vida, a nossa presença, quando chega em um lugar, se Jesus vai brilhar como a luz da aurora até ser dia perfeito, e a gente chega num ambiente de trevas, e ninguém é transformado, ninguém é mudado, nem da nossa família, ninguém. E aí eu ainda falo que eu estou lá evangelizando, brilhando. Vocês conseguem entender isso, gente? Então, isso é dar lugar, é quebrar a ordenança, é fazer aliança. Você pode sim evangelizar, mas se você evangelizar, não vai sozinho, vai de 2, de 3.